O Money in the Bank está chegando, e logo logo a gente vai saber qual vai ser o Mr. Money in the Bank de 2016 e que poderá usar o contrato até em 2017. No próximo Money in the Bank é o prazo final. Bom, o momento mais legal de poder ter um Mr. Money in the Bank é quando ele usa o contrato, quando ele faz o famoso cash-in. Então nesse vídeo a gente vai estar fazendo um top 10 de cash-ins que eu achei mais importantes na história da WWE. Portanto, solta a vinheta e vamos aí. Para começar o nosso ranking, temos The Miz. Isso mesmo, na 10ª posição temos The Miz, fazendo o cash in Randy Orton, que era o campeão da WWE. Foi um pouquinho antes do TLC, né? O Randy Orton estava no Raw tendo uma luta pelo WWE Championship versus o Barrett, né? O Wade Barrett, na época ainda com o Nexus. Inclusive, antes desse combate começar, ele foi atacado pelo Nexus e aí ele teve que lutar meio que já desgastado contra o Wade Barrett. E aí, mesmo assim, ele conseguiu vencer o Wade Barrett. O John Cena, inclusive, apareceu nesse combate para salvar o Randy Orton do Nexus. Salvar o Randy Orton não, para atacar o Nexus do qual ele estava em rivalidade ao mesmo tempo. E nisso, depois, o Randy Orton mesmo assim consegue lá, tava com a perna machucada e tudo, mas consegue manter o cinturão. Nisso, toca a música do The Miz, ele entra lá junto com o manager dele, o Alex Ryler, e aí ambos os dois vão lá e vê o The Miz fazendo cash-in em cima do Randy Orton, né? E aí começa a luta, o The Miz começa por cima, mas ele já não faz o finisher. Inclusive, teve uma mudança muito grande dos últimos cash-ins pra cá, que eles tiveram só o finisher e pronto, já ganhava o combate. Esse não, esse na verdade ficou um pouquinho mais disputado ali. Entre 2010 e 2013, os caras lutavam mais um pouco, eles ainda davam 5 minutinhos de luta ali pra falar que o campeão poderia reter mesmo assim por algum milagre. E o The Miz naquele dia foi, e depois de levado até com uma surra do Randy Orton, pra falar a verdade, só faltava o RKO, mas aí ele desvia no momento final, aplica o Skull Crush Finale e ganha o título da WWE. Teve até uma menininha que tava lá, fez uma cara de brava que hoje é meme na WWE. Se você, eu não consegui achar essa foto, mas se você achar aí, ó, você pode ver, pode saber que é desse momento, então, do The Miz fazendo o cash-in em cima do Randy Orton. Na nossa 9ª posição temos Kane, isso. O Kane que foi o Mr. Money in the Bank mais curto de todos, só que foi o que fez o cash-in mais rápido, por isso, né? Porque no mesmo dia que ele ganhou a pasta do Money in the Bank, ele já usou em cima de Rey Mysterio. O Rey Mysterio estava lutando pelo título mundial, o World Heavyweight Champion, na verdade, que também é título mundial, mas não é o WWE Champion, senão vamos confundir, porque antes era desunificado, né? E ele está lutando numa luta contra o Big Show, CM Punk e o atual campeão na época, Jack Swagger. Ele conseguiu vencer depois de 4 anos. Ele já fazia 4 anos que não ganhava o título mundial. Ele ganhou. Aí veio o Kane, tinha acabado de ganhar o Money in the Bank, fez o cash em cima dele, mandou-lhe o chokeslam dele e foi campeão mundial em cima do Rey Mysterio, né? Eu coloquei ele porque foi o cash mais rápido, eu acho que foi importante por isso. Na 8ª posição tivemos Sheamus em cima de Roman Reigns. O Sheamus que ele foi Mr. Money in the Bank do ano passado. Esse caixinha até que foi recente, foi no Survivor Series. Estava vendo acontecer um torneio, né, pelo título mundial e do qual o Roman Reigns conseguiu ser vencedor. O combate final foi contra o Dean Ambrose. Ele nesse mesmo Survivor Series já tinha lutado contra o Alberto Del Rio e o Dean Ambrose contra o Kevin Owens. E ambos tinham vencido, já estavam cansados. Foram para um combate final, foram para a final. O Roman Reigns conseguiu vencer, né? Aí nisso veio o Triple H pro ringue, que é o presidente, afinal, da WWE. Chegou e foi cumprimentar o Roman Reigns, né? Deu a mão assim para ele, sem nenhuma trairagem. Nisso o Roman Reigns não aceita e ainda quando estava indo embora resolve dar um spear no Triple H. Só que quando ele vira as costas, ele toma um bro kick, golpe finalizador do Sheamus. Por surpresa, pegou ele de surpresa, foi e fez o cash. E nisso ele vai pra contagem, o Roman Reigns dá o kick out ainda, sensacional. E nisso ele vai tentar outro bro kick, o Roman Reigns dizia, mas aí quando ele vai pra corda e volta, ele toma e dessa vez ele não resistiu, né? E o Sheamus se tornou então campeão mundial. Ele também tinha tentado o cash-in antes, né? Numa época lá, num combate do Seth Rollins
contra o Sting. O Seth Rollins já tinha lutado contra o John Cena, depois tinha lutado contra o Sting, tinha conseguido manter o título mundial, tinha perdido o título dos Estados Unidos, estava cansado, veio o Sheamus para tentar cash-in, e aí depois apareceu quem atrapalhou ele. Ele também já tinha tentado uma vez no Raw, depois de um combate de Seth Rollins contra o Randy Orton, né? Ele intrometeu no meio do combate, tentou fazer cash em cima do Seth Rollins, o Randy Orton foi lá e impediu. Então, na terceira tentativa, dessa vez deu certo. Na nossa sétima posição está o cash-in de Edge, né? O Edge que foi 2 vezes Mr. Money in the Bank, mas ele só ganhou uma, né? A outra, ele na verdade ganhou em um combate que valia a pasta do Mr. Kennedy, que tinha vencido a pasta do Money in the Bank, mas aí resolveu apostar lá com o Edge. Ah, vamos apostar aqui, né? Vamos ver quem ganhar o combate fica com a maleta. Eu posso fazer isso, beleza. Aí o idiota foi lá e perdeu. O Edge foi Mr. Money in the Bank 2 vezes, mas ganhou só uma. Tem também o CM Punk que foi Mr. Money 2 vezes, só que ele ganhou as 2 vezes o Mr. Money in the Bank, o Money in the Bank, se tornou 2 vezes Mr. Money in the Bank ganhando, né? Enfim, o Edge teve 2 cash-ins. Um dos cash-ins dele foi em 2007 em Undertaker, né? O Undertaker tinha tido uma luta Steel Cage Match versus o Batista, foi muito agressiva e no fim das contas ele conseguiu vencer o Batista. Depois veio o Mark Henry retornando e atacando o Undertaker, aplicou o golpe finalizador nele, destruiu o Undertaker, já estava morto, né? Aí vem o Edge, aproveita e faz o cash-in, né, no SmackDown e tal. E aí vai pra contagem pra cima do Undertaker. E o Undertaker dá kick-out ainda por cima, é inacreditável. Ele vai tentar contagem de novo, o Undertaker dá kick-out de novo. Aí o cara falou, mano, é inacreditável, não é possível. Depois de... Foi tipo assim, o cara passou, parecia que tinha passado um trator em cima do Undertaker. Depois vocês pesquisem aí, inclusive esse cash-in tem no próprio YouTube. Vocês podem conseguir ver aí de graça. Parecia que um trator passou pelo Undertaker e o cara deu kick out. Aí o Edge ficou louco. Aí beleza, Undertaker levanta, o Edge dá o Spear e aí não resiste Undertaker. Edge campeão mundial, Edge World Heavyweight Champion. Foi bacana esse cash-in porque o Undertaker é meio que imbatível naquela época, né? Era a época, eu acho que ele foi mais over assim possível. Nas outras ele foi over na WrestleMania, mas era uma vez por ano. Nessa época ele era quase em todo pay-per-view e conseguia se sair por cima, e quando perdia era meio que roubado, ou não era que sofria pin, algo do tipo. E ele aí conseguiu, mesmo que por cash-in, mesmo que depois de um trator ter passado em cima dele, ainda assim foi demais, né? Foi uma atitude de vilão bem interessante. Na posição de número 6! Sempre quis fazer isso, mas vamos lá. Na posição de número 6 ou 6, se você queira falar aí do nosso ranking, temos aqui o Daniel Bryan. O Daniel Bryan que fez o cash-in no TLC contra o The Big Show, né? O Big Show que também tava difícil pra caramba pra perder um combate naquela época, tava over pra caramba. Inclusive o público gostava do Big Show na época, não era igual hoje, por exemplo. O Big Show não é tão tratado tão bem assim. É mais um cara legal ali com a história bonita e tal. Mas não era tanto igual nessa época, o Big Show tava bem over até. E aí ele tinha acabado de ganhar do Mark Henry em combate pelo título mundial. Só que o Mark Henry vai lá e manda umas cadeiradas nele. O Mark Henry nessa época era revoltado com a vida. Atacou o Big Show, não aguentou perder. E aí o Big Show ficou todo desmaiado lá. A torcida já tava gritando desde antes, né? Daniel Bryan, Daniel Bryan. Vem o Daniel Bryan que tava heel to winner mais ou menos na época. Não dá pra diferenciar direito assim. Mas sei que ele não tava face igual ele foi, né? Depois no fim da carreira. E aí ele fez o cash-in. Engraçado que quando ele faz o cash-in, ele não tira nem a camisa. Ele já vem, coloca a maleta e já vai pra contagem, fica segurando lá a perna do Big Show. Não faz nem golpe finalizador nem nada. Nem golpe finalizador, nem tira a camisa. Já vai pra contagem. Aí vai lá, 1, 2, 3. No 4, claro que o 4 já não vale. Mas no 4 o Big Show levantou. Tipo, deixar assim, por volta de 1 segundo, o Big Show não dá kick out ainda. Quase que o Daniel Bryan se ferra. Mas o Daniel Bryan conseguiu então ser campeão mundial. Ele foi lá zoar o Michael Cole, que tinha duvidado dele. Tal, a maior comemoração. Foi o primeiro grande momento, podemos dizer assim. Grande mesmo, né? Porque ganhar o título dos Estados Unidos é legal, mas né? Aquele grande momento sensacional do Daniel Bryan, né? Mais tarde ele teria um momento da WrestleMania melhor ainda, né? Mas enfim, posição número 6 foi do Daniel Bryan. Na nossa quinta posição temos um dos cash-ins que teve mais pop, digamos assim. O cash-in de Dolph Ziggler, né? Ele que aconteceu num Raw pós-WrestleMania. O Ziggler era Mr. Money in the Bank, na época ele vinha acompanhado do Big E e da AJ Lee. E ambos foram lá, todos juntos, fazer esse cash em cima do Del Rio, que tinha acabado de ter um combate contra o Jack Swagger e o Zeb Coulter, né? E ele tava lá com o Ricardo Rodrigues também, tava meio que cansado, tinha sentido a perna, já tinha lutado na WrestleMania também e tal. E aí o Ziggler vem
E antes do combate, inclusive no meio do combate, né? A galera já tava gritando Dolph Ziggler, Dolph Ziggler, Dolph Ziggler. Eu coloquei na quinta posição, mas eu sinceramente não acho assim, um casting que foi legal, assim, bacana. Eu não vi nada de espetacular, eu achei um negócio muito previsível, porque a torcida já sabia o que ia acontecer aquilo. Raw Paul dessa maneira foi bem clichê, acontecer aquilo. E tipo, não foi um negócio genial, assim, que falou, pô, o momento certo do Dolph Ziggler fazer o casting assim. Não foi contra um adversário tão OP também, porque o Del Rio, embora na época tenha sido muito over, não é aquele adversário assim difícil, assim, que você olha, nossa, esse adversário aí só vai cair com casting. Tipo quando você olha pro Undertaker, pro John Cena, pro Roman, pro Lesnar. Então, mas eu coloquei mais na quinta posição por causa que muita gente gosta, por causa do pop. É aí que eu falo, muita gente, às vezes, nem foi um negócio tão legal, mas se tiver pop, nossa, sensacional, aquilo é incrível, aquilo é demais. Tudo que tem pop sempre vai ter neguinho falando que foi bom, falando que gostou. Por quê? Porque eles seguem o ritmo do público, seguem o ritmo de quem tá lá no estádio. Não sei se é errado isso, mas eu não achei tão genial assim, por isso ocupa a nossa quinta posição. Ele que também lutou ainda uns 5 minutinhos lá com o Del Rio. O Del Rio, inclusive, conseguiu aplicar a chave em cima do Ziggler. Parecia até que o Ziggler poderia perder, mas não, ele conseguiu aplicar o zigue-zague. E a torcida foi loucura, Ziggler ganhou, mas aí machucou e depois quando foi lutar de novo, perdeu na primeira defesa, né? Enfim, isso é história para outro vídeo. Essa é a nossa quinta posição. Na nossa quarta posição temos Rob Van Dam. O Rob Van Dam foi Mr. Money in the Bank em 2006, se eu não me engano. Sei que ele usou em 2006. E foi interessante esse casting, coloquei em quarta posição, porque na verdade não foi assim um casting desleal, né? Não foi aqueles casting que o cara tava cansado e o cara vai lá e usa o contrato, né? Ele avisou quando ele usar e contra o John Cena, inclusive, né? Que era campeão mundial da época, era WWE Champion. E o Rob Van Dam, ele desafiou o John Cena e na arena da ECW, que existia a ECW na época, que era tipo um NXT da época. Inclusive já vou explicar melhor o que eu faria, né, se eu fosse Booker hoje da WWE. O que ele fez? Ele falou assim, ó, vamos lutar, eu vou usar esse casting, vamos lutar pelo título lá na minha casa. Eu quero ver, lá no caldeirãozinho nosso, né? Caraca, que difícil pra falar. Caldeirãozinho, tipo aqueles estádios pequenininho lá na várzea, os caras chamam um time grande pra jogar, aí junta aquela torcida toda e fala, aqui vocês não vão conseguir ganhar não, aqui é loucura, filho, aqui é hospício, aqui vocês não saem vivos. Bota a medo do camarada e foi exatamente isso que aconteceu, aquela arena da ICW torcendo pra caramba pro Rob Van Dam, vaiando o John Cena, acho que foi a primeira vez que o John Cena foi tanto vaiado daquela forma, né? Mais tarde seria vaiado mais, mas por enquanto naquela época era novidade, 2006, né? E aí o Rob Van Dam tá no combate lá e cá, agressivo com o John Cena. O Ed invade no meio do combate quando o John Cena era dominante, aplica um spear no John Cena na mesa, né? A mesa tava pendurada lá no corner. E aí quebra o John Cena nela, e vem o Rob Van Dam, faz o Frog Splash. E aí tava sem juiz, aí vem lá quem? Paul Heyman, isso, Paul Heyman que já mitava desde aquela época, chega, faz a contagem, Rob Van Dam campeão. Aí da hora que depois foi a equipe, né? Foi lá o Big Show, o Paul Heyman. Foi a equipe da ICW comemorar junto. Aí é que tá, eu queria que acontecesse isso hoje. Se for pra alguém do NXT chegar algum dia de surpresa no Money in the Bank, ou não de surpresa. Inclusive, quando falaram do Finn Balor poder aparecer no Money in the Bank, na hora eu falei, é que agora não dá mais, né, que ele não é mais campeão do NXT. Mas se ele fosse campeão do NXT, eu falei, mano, ele bem podia fazer isso, ganhar mesmo a pasta do Money in the Bank, continuar como campeão do NXT. E aí, ele faz igual o Roman faz. Ele vai chamar, ó, Roman. Inclusive, aproveitar que o Roman é vaiado pra caramba hoje. Você vai lutar lá comigo na areninha do NXT pelo esse título aí. Ia ser muito, mas muito louco, velho. Ia ser demais. Mas, enfim, não vai dar com ele. Espero que mais pra frente dê com outra pessoa, sei lá, com o Nakamura. Com o próprio Samoa Joe eu acho que seria interessante, mas eu acho que não vai rolar essa ideia não. Mas é uma boa, é uma boa. Fica essa sugestão aí e essa foi a nossa quarta posição. Na nossa terceira posição temos Randy Orton fazendo o cashin em cima do menino Daniel Bryan. Daniel Bryan, parece que o jogo virou, não é mesmo? O Randy Orton, eu achei esse cashin importante porque foi o início da autoridade, né? A autoridade que hoje está acabando aos poucos, não vamos dizer que acabou ainda, não vamos dizer porque a gente não sabe, a gente não viu ainda o Triple H voltando para saber. Mas ela que ficou aí durante 3 longos anos, né? A autoridade. Foi em 2013 e foi um casting muito interessante e esperto, né? O Daniel Bryan estava no SummerSlam, tinha lutado contra o John Cena pelo título mundial e tinha ganhado então
o seu primeiro reinado, se não me engano, pelo WWE Championship. E aí, ganhou do John Cena limpo, inclusive, tal, legal, bacana, eles se cumprimentaram no fim do combate. E nisso, Triple H, tal, levantou o braço dele. E aí vem o Randy Orton, toca a música do Randy Orton, o Randy Orton fica na rampa, levanta a pasta do Money in the Bank, ninguém sabia se ele ia fazer cash ou não, se ele tava só ameaçando. Ok. Nisso, ele mosca, o Daniel Bryan fica moscando e tal. Aí vem o Triple H com a camisa de juiz. Opa, vira ele, aplica o pedigree. E aí o Randy Orton, é aí que tá, a gente não sabe até hoje se era combinado do Randy Orton realmente aparecer lá e o Triple H aproveitar a distração, fazer o pedigree e o Randy Orton fazer o cash-in. Ou se o Randy Orton aproveitou aquilo pra fazer o cash-in aí na hora, numa troca de olhares ali, o Triple H e o Randy Orton se entenderam e tal. Não dá pra saber porque, por causa da reação do Randy Orton. Ou ele disfarçou muito bem, ou realmente ele nem imaginava que aquilo ia acontecer, porque ele pareceu um pouco meio surpreso, se a gente for ver. Depois vocês procurem o vídeo, acho que tem no próprio YouTube também. Se não tiver, vocês vejam lá em algum lugar aí que vocês acharem, WWE Network. Foi engraçado esse cash-in, né, porque deu dó, o cara tinha acabado de ganhar o reinado, torcer todo feliz. E aí tomou o pedigree, o Randy Orton foi lá numa boa, entregou a pasta pro Triple H, que é tipo um grande rival dele, né, se tornou um grande rival dele durante os últimos anos. E foi meio que um choque na época, até pros narradores, né, pros comentaristas lá americanos, o Michael Cole. E aí, ele foi o cash-in. E nem precisou do RKO, nem precisou do golpe finalizador, apenas contou e ganhou o título mundial. Teve bastante pop até, teve bastante gente que gostou, por mais que o Daniel Bryan já era aquele na época, teve muita gente que gostava do Randy Orton. Inclusive, cash-in é uma coisa que raramente você vai ver vaia. Muita gente gosta mesmo de cash-in, gosta de ter combate surpresa ali, é interessante. Um dos momentos mais legais do ano, a gente pode ter com certeza, é o momento do cash-in, porque fica sempre aquela expectativa, nossa, será que o cara vai falhar, velho? Aí é sacanagem. Ou então, pô, mas o que vai acontecer? Será que vai ter interferências? O que vai rolar, né? Enfim, essa foi a posição número 3 do nosso ranking. Na nossa segunda posição, claro, não poderia deixar de ser o primeiro cash-in da história, né? O primeiro cash-in foi de Edge. O Edge, que foi Mr. Money in the Bank 2 vezes, como eu já disse, mas na primeira vez foi a mais legalzinha, podemos dizer assim, né? O que aconteceu? Era lá 2005, o John Cena tinha acabado de se tornar... se tornar não, né? Eu não lembro se tornou ou se reteve. Eu sei que ele teve uma Eliminate Chamber, ele venceu. A gente sabe que na Eliminate Chamber são 6 participantes, então é muito desgastante. Dentro daquela jaula, você fica morto depois de um combate desse. E o John Cena conseguiu vencer. Aí veio o Vince anunciando, falou assim: Ladies and gentlemen, now o Edge is cashing his Money in the Bank contract. For now, is the match for the WWE Championship. Sei lá se eu falei certo aqui, mas foi mais ou menos assim. Falou que ia ter um combate pelo WWE Championship lá com o Edge na época, que entrou junto com a Lita. E aí ele foi e, primeiramente, foi pra contagem. O John Cena deu... Aliás, ele fez o Spear. Ele fez o Spear. O John Cena deu kick out. Deu kick out no Spear. E aí depois de novo, ele vai dar o Spear. E aí dessa vez sim, ele consegue ser campeão da WWE, né? E aí chocou todo mundo. Teve aquele pop sensacional. Os caras ficou tudo felizes porque pouca gente gostava já do John Cena na época. Ela fala a verdade, os caras falam que o John Cena foi odiado depois. Mentira. Desde 2005 o John Cena já é vaiado desde alguns pay-per-views. É que depois foi aumentando. E hoje é o que é, né? Enfim, já fiz um vídeo falando sobre o John Cena. Quem quiser, veja lá. E esse foi o cash-in da nossa segunda posição. E na primeira posição não poderia deixar de ser o cash-in de Seth Rollins, né? Não é nem por questão de ser fã nem nada do tipo, a gente tem que admitir, né, velho? Não tem como dizer que o cash-in do Seth Rollins não foi o melhor. Inclusive, cara, é só você parar pra pensar. Lá no meio do combate nós tínhamos Brock Lesnar, que tava imbatível, ainda tá imbatível até hoje. Campeão mundial, ninguém conseguia tirar o cinturão dele, nem o próprio John Cena tava conseguindo. Do outro lado tínhamos o Roman Reigns, que quase ninguém queria como campeão mundial. Todo mundo tava vendo aquilo como uma tragédia, todo mundo tava vaiando. E aí precisava de um salvador. Será que o Lesnar tava meio que part-timer, então ele não poderia continuar como campeão. Todo mundo sabia disso. Ele ia ter que depois ficar ausente, e aí ficar com um campeão ausente também não é bacana, ele já tinha ficado um tempo demais. E o Roman Reigns ninguém queria como campeão também, tava valendo pra caramba. E aí precisava de um salvador, quem poderia aparecer? E aí o combate tava na maior parte o Lesnar dominando, mas no final o Roman reagiu, aplicou 2 Spear no Lesnar,
3 Superman Punch. O Lesnar já tinha aplicado acho que 3 F5 em cima do Roman. E aí aquele combate equilibrado no finalzinho, os dois caídos, sangrando. Opa, aí toca a música do Seth Rollins. E aí todo mundo vai à loucura pra caramba. Fica em estado de choque, fala, meu Deus, o Seth Rollins vai fazer cash-in. Só que aí que tá a novidade. Nunca aconteceu antes um cash-in na WrestleMania, muito menos no evento principal, cara. E ele chega no meio do combate. Nunca aconteceu isso também, o cara chegar e tipo, não no meio do combate, mas chegar em vez de fazer desqualificação, ele fazer o cash-in no meio do combate e envolvendo os dois participantes, né? Ele meio que transformou numa triple match, em vez de tipo atacar o Roman Reigns ou atacar o Roman Reigns ou Lesnar, causar desqualificação e fazer o cash-in depois. Mais ou menos o que ele tentou fazer lá com o John Cena e Brock Lesnar lá. E aí ele não, né? Dessa vez ele transformou em triple three. Inclusive eu lembro do Roberto Figueiredo ainda falando, eu tava assistindo a Fox Play desde aquela época, falando, eu não sei se é uma boa ideia isso, porque agora vai ter que lutar contra dois. E eu pensei na hora a mesma coisa, falei, mano, certeza que ele fez esse cash-in pro Roman Reigns poder pinar ele e não ser o Brock Lesnar, certeza, vai dar merda isso aí. E acabou que não deu, por mais o Seth Rollins foi segurado lá pelo Brock Lesnar, ia tomar um F5, veio o Roman Reigns, deu o Spear, ele aplica o Curb Stomp, vai pra contagem, se torna campeão mundial, aí todo mundo foi a loucura, todo mundo pulando, aê moleque, campeão, não sei o que. Ficaram felizes porque tirou do Brock Lesnar, o pessoal que não gostava do reinado do Brock Lesnar, por ser um reinado muito longo e tipo, ele não aparecia muitas vezes, nem sequer aparecia, não lutava nem nada, lutou acho que umas 2, 3 vezes. Então não dá pra ter um campeão mundial assim. E também porque não queria o Roman Reigns como campeão. Até hoje não querem, pra falar a verdade, né? E aí o Seth Rollins foi lá e salvou, fez alegria pra todo mundo. Fora que depois daquele combate dele no Royal Rumble, ele ganhou a torcida, né? E isso porque era heel. Foi uma das atitudes de heel assim mais espertas e foi num contexto mais bacana possível que a gente pode ter. Ficou marcado com certeza na história esse cash-in. Por isso está na primeira posição. Bom galera, esse foi o nosso ranking. Espero que tenham gostado. Deixa o like, comenta aí o que você achou e faça seu ranking aí também se você quiser. Deixa o like, se inscreve no canal. Não se esqueça amanhã da nossa live stream a partir das 19h30, 7h30 horário de Brasília, no pré-show do nosso Money in the Bank, do qual a gente vai conhecer o nosso próximo Mr. Money in the Bank. Vamos saber também muito mais sobre o título mundial, quem vai sair como campeão, será que vai ser o próprio Mr. Money in the Bank, será que vai ser o Rollins, será que vai ser o Roman Reigns, será que AJ Styles vai bater o John Cena, tudo isso muito mais a gente vai comentar tudo amanhã na live. E depois, não se esqueçam, na segunda-feira, análise geral do nosso querido pay-per-view. É isso, até a próxima e fui!